Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra diz que o reino dos céus não vem de forma aparente, assim como ele sendo o construtor, que tem mais honra do que a própria casa, e a vida com abundância, e a ressurreição do último dia, onde alcançaremos a Jerusalém celestial, aqueles que perseverarem até o fim. Aqui na terra há falsos construtores, que chegado o tempo, segundo a sua imparcialidade, ele permitiu com que eles usufruíssem. Mas então é chegado o tempo onde tudo aquilo que é falso é expulso da terra. O Senhor é aquele que está expulsando tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso. Todos aqueles que se dizem construtores, mas são artifícios da mentira, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Por isso, aquele que está segundo o reino dos céus, ele está dia após dia na perseverança e fazendo a vontade do reino, com que seja feito tanto no céu e na terra. Por isso a palavra diz que antes da ceifa final, que será num piscar de olhos, e aqueles que alcançarão a promessa celestial, mas também há uma promessa terrena, e não há quem possa nos roubar essa promessa terrena. Pelejam em vão os falsos construtores, que na verdade a palavra diz que por um tempo eles iriam até mesmo vencer sobre aqueles que estão segundo o preceito do Senhor, por conta da imparcialidade que o Senhor permitiu por um tempo, mas que então é chegado o fim para eles, e eles são ceifados. Por isso a palavra diz que quando o trigo amadurecesse, seria arrancado o joio. O Senhor está os arrancando da face da terra. E aqueles que na verdade estão edificados segundo o construtor, do qual a palavra diz tem mais honra do que a própria casa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por isso o Senhor está aniquilando tudo que é falso, porque a sua vinda que a palavra diz que não é de aparência visível, mas quando ele viesse iria aniquilar aquilo que é mentiroso. A luz dissipa as trevas e consequentemente com a sua vinda aniquila, extermina aquilo que é mentiroso e falso. E assim o Senhor está a proceder. Aquele que é a imagem e a glória de Deus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por isso a palavra afirma que antes da ceifa final, ele estaria preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, aqueles que não negam o seu nome, confessam de boca e demonstra pelo bom proceder, segundo os seus preceitos. Aonde ele nos ensina que a nossa mãe é celestial, do alto, livre, mas aqui enquanto estivermos, também, assim como houve um tempo para aqueles que estavam segundo os seus preceitos e eram acusados, chegou o tempo de vencer aqueles que eram nossos acusadores, e assim o Senhor está a arrancar. A palavra diz que até mesmo o que pensam que tem, lhes será retirado, porque dele é o poder, é o reino, é a glória, é as riquezas, ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos.
Operando eu, quem impedirá? Assim diz aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, e assim perseverai, contemplai aquilo que ele está a proceder em toda a terra, ceifando toda praga, todo joio, e aqueles que nele depositam a confiança jamais serão decepcionados. Antes virá honra para estes que assim perseveram. Assim nos diz o Senhor, como ele sempre nos ensina. Toda maldição transformada em bênção. Aqueles que se humilharam diante dele são exaltados, e aqueles que se exaltaram a si mesmos serão grandemente humilhados. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor.